Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Mateus capítulo 26, vamos ler o versículo, a partir do verso 36, que diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém. Queridos, em rápidas palavras, eu quero vos falar nessa noite. Hoje é um dia especial, onde nós vamos cear a ceia do Senhor, onde nós lembramos de um dia triste, mas um dia em que nós fomos resgatados pela graça de um Deus amoroso, bondoso e eterno. Eu poderia dizer algumas coisas aqui sobre 2 coisas impossíveis conquistadas no Calvário. Antes do que seria conquistado para nós no Calvário, havia um percurso a ser percorrido pelo próprio Deus. O apóstolo João, ele fala da crucificação de Cristo como a hora vital para a qual Cristo veio ao mundo. A cruz, ela é um símbolo de morte, como diz Pedro, porque olha o que ele fala em Atos capítulo 2, versículo 23, ele diz: A estes foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e mataste pelas mãos de injustos. Cristo, ele não foi na cruz porque Judas o traiu por ganância. Cristo não foi para a cruz porque os sacerdotes o entregaram por inveja. Cristo não foi para a cruz porque Pilatos o entregou por covardia. Jesus foi para a cruz, aleluia, porque o Pai o entregou por amor, aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, diz: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Era um plano salvífico e podemos ver em várias passagens da Bíblia falando sobre a morte de Jesus. Nós estamos aqui hoje porque Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, aleluia. A cruz do Senhor, ela nos trouxe paz. Por quê? Colossenses capítulo 1, versículo 20 vai nos dizer: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz. Olha o que fala ainda no livro de Colossenses capítulo 2, 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Mateus, ele vai nos dizer que a quem não toma a sua cruz e não segue a Cristo, não é digno de Cristo. É por isso que ele diz: olha, pega a tua cruz e siga-me. Eu sei que o nosso tempo tem pressa, mas é melhor esperar no Senhor mesmo quando as dificuldades chegam e a resposta do céu não vem. O nosso tempo tem pressa, o tempo de Deus tem perfeição, aleluia. Todos temos uma cruz. Todos nós que estamos aqui temos uma cruz. Lucas, ele vai nos dizer no capítulo 14, no versículo 27, ele diz:
Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Olha o que Jesus diz. Muitos conseguem entender a missão da cruz. E o próprio apóstolo Paulo fala isso no 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, quando ele diz, porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, aleluia. O mundo está aí, irmãos, tentando denegrir, tentando difamar. Aí como eles não conseguiram dizer que a Bíblia era mentirosa pela ciência, eles agora estão tentando deturpar aquilo que Deus criou. Mas deixa eu te dizer uma coisa, os salvos na pessoa bendita de Jesus, ele tem o poder de discernir aquilo que vem de Deus e o que não vem de Deus. A cruz, ela é um símbolo de humilhação e ela é também um símbolo de submissão. Jesus, ele morreu como um cordeiro, mas ele ressuscitou como um leão, aleluia. Filipenses capítulo 2, versículo 8, ele diz assim, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Cristo morreu por vários fatores. O primeiro é para remover o nosso pecado. Nós só somos salvos através da cruz do Calvário de Cristo Jesus. No livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, nos diz a palavra, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que os mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça. Então olha para o irmão do lado aí e diz assim, levanta a cabeça, você foi perdoado, levanta a cabeça, há um Deus que te amou de tal maneira, levanta a cabeça, o sangue de Cristo, aleluia, te comprou, te redimiu, lavou você e escreveu o seu nome no livro da vida. A palavra do Senhor ainda vai nos dizer assim, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus, aleluia, olha que maravilha. Eu sei que às vezes os dias são maus, e eu sei que às vezes a gente diz, Senhor, não vou conseguir. Mas quando nós olhamos para a promessa, quando nós olhamos para a cruz do Calvário, e ele dizendo, você pode todas as coisas, porque sou eu que te fortaleço. O sacrifício de Cristo na cruz foi para remover os nossos pecados. Segunda coisa, satisfazer a justiça divina. Olha o que diz a palavra em Romanos 3, 24, somos justificados gratuitamente pela sua graça, aleluia. É somente pela graça, é somente pela graça de Deus que nós estamos aqui. A palavra do Senhor vai nos dizer que pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos. Nós já fomos perdoados. Oh, aleluia, o maior milagre não é o cego ver, o maior milagre não é o paralítico andar, o maior milagre não é o coxo andar, não, o maior milagre é pecadores arrependidos, que brevemente estão alicerçados na palavra, e brevemente vão estar dizendo, santo, santo, santo é o Cordeiro de Deus. Terceira coisa, a morte de Cristo na cruz também nos revela, ela aconteceu para nos revelar o amor de Deus. E é muito nítido em João 3,16, quando diz que ele amou o mundo de tal maneira. Quem aqui entregaria o filho para morrer por alguém? Ninguém, mas Deus fez isso. Imagina o tamanho desse amor.
Simplesmente ele pega o próprio filho, ele sendo Deus, ele com uma palavra, ele poderia destruir tudo e todos, mas ele suportou, o pai suportou a dor em ver o filho passando aquilo, e o filho suportou a dor aqui na terra. Sabe, é amor duplo, você é amado pelo pai, você é amado pelo filho, aleluia, e a cruz do Calvário demonstra isso para mim e para você. Além de João 3,16 nos falar sobre esse amor, olha o que diz 1 João 4, versículo 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. A cruz, ela foi ultrajante. A pessoa condenada na cruz era açoitada, ultrajada, cuspida e humilhada. A cruz, quem carregava a cruz, estava debaixo de um escárnio, até o lugar da execução. O que Cristo passou por mim e por você, ninguém passou, ninguém passará e ninguém se colocará a passar. Ninguém. A cruz, além de ser ultrajante, ela também foi dolorosa. Era uma pena de morte aplicada apenas para escravos e delinquentes de alta periculosidade. Falavam e era a pior morte que podia existir. Às vezes o crucificado passava vários dias pregado na cruz, agonizando, lentamente, com cãibras, minha língua não dá para chamar esse nome, todo mundo sabe o que eu quis dizer, e dores atrozes. Além de ser ultrajante, dolorosa, a cruz era também maldita. Quem morria na cruz do Calvário era considerado uma pessoa maldita. Cristo tomou essa maldição por amor a mim e por amor a você. Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas sabe o que a cruz nos conquistou? A cruz conquistou o inconquistável. Foi através da cruz, aleluia, que nós conquistamos o inconquistável. O quê? Primeira coisa, Cristo conquistou para nós o céu de glória. Eu não estou falando, querido, do céu, a qual nos leva a acreditar que o céu atmosférico, que é o céu das nuvens, que é o céu das aves, aonde os aviões passam. Não é aquele céu visível ao olho humano, até onde a nossa visão alcança. Aonde a palavra do Senhor em Gênesis, o 1:8 diz que chamou a expansão. Não é esse céu. Não é desse céu que eu estou falando, o céu atmosférico. E também nem é o céu estelar, aquele dos elementos siderais, do sol, da lua, das estrelas, dos corpos celestiais gerais. Não. Não é desse céu, não. O céu que foi conquistado para nós é o céu dos céus. Aleluia. Oh, glória, é o céu espiritual, é o céu onde está o trono do Senhor, aleluia, e é nesse céu, ruas de ouro, muros de cristais, que nós vamos estar lá. É nesse céu onde não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais morte, não haverá mais lágrima, tudo passará, e nós estaremos lá, aleluia, com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse céu conquistado para nós, querido, é o trono de Deus. Paulo
Coríntios capítulo 5, versículo 1, ele diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eterna, uma casa na glória, no céu. Apocalipse capítulo 22, versículo 3 e 5 diz: ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão. Ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpadas nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará e reinará para todo sempre. O céu conquistado para nós. Neste céu não haverá mais maldição, não haverá mais morte, não haverá mais pranto e não haverá mais pecado, porque os santos estarão lá, aleluia. Esse céu conquistado para nós na cruz do Calvário é o lugar de habitação de Deus, é onde está o trono de Deus, falado lá em Deuteronômio, Isaías e por aí vai. É um lugar de repouso, aonde nos fala Salmo 139. É um lugar de preparado para os verdadeiros adoradores, como fala Apocalipse capítulo 21. Preparado por Cristo, como diz em Apocalipse capítulo 2, não sofreremos mais acusações, como está em Apocalipse 12, vamos participar das bodas do Cordeiro, e o próprio Cordeiro vai nos servir. É nesse céu que nós usufruiremos das promessas. Que promessa, irmão? Aqui Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz: vida eterna, aleluia. É lá nesse céu que nós estamos alicerçados na promessa que diz: não sofreremos mais o dano da segunda morte. É nesse céu que em Apocalipse fala: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. É nesse céu que nós receberemos um novo nome. É nesse céu que está o livro da vida. É nesse céu que nós, irmãos, teremos o nosso nome confessado diante de Deus. E é nesse céu que nós estamos lá, vamos estar lá como coluna do templo de Deus, como diz Apocalipse capítulo 3. E é nesse céu que está sentado, aleluia, o Cordeiro de Deus. Então olhe para o irmão e diga assim: o céu foi conquistado na cruz. Aleluia, oh glória, que presente glorioso, quando ele disse está consumado, em pensar, querido, que quando ele estava sofrendo tortura, e um momento em que ele teve sede, pegaram aquele objeto, aonde era usado nos vasos, nos banheiros públicos, e deram na boca dele. Ele passou tudo isso por amar. Então usufrua daquilo que Deus conquistou para você. Ele conquistou o céu. E às vezes eu ainda ouço pessoas dizendo assim: tem uns crentes que só quer ser. Um dia eu fiz uma caixinha de perguntas no meu Instagram e alguém colocou assim: tu é crente e só quer ser. Eu disse: claro, eu não quero ser, eu sou. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu sou aquilo que Deus tem mais precioso na terra, porque o que mais Ele tem de precioso na terra não é bens, não é joias, não é ouro, não é prata, é aqueles, aleluia, que pega a sua cruz e segue. Eu sei que tem dias maus, e às vezes nós estamos vivendo o pior momento da vida, mas nós temos que lembrar
que nós temos um Deus. Você é amado. A cruz do Calvário conquistou o céu. Você não é qualquer um no meio da multidão. Você é alguém que Ele escreveu o teu nome na palma da sua mão. Ele é alguém que quando os dias estão difíceis, Ele te carrega no colo. Ele é alguém que quando você acha que não vai conseguir, Ele chega para ti e diz assim: você pode tudo, porque eu sou aquele que te fortalece. Você é aquele quando você não se sente nada, Ele diz: ei, vai nessa tua força, eu sou contigo. Há um céu que nos espera. Há uma glória que nos espera. Já estou encerrando. Segunda coisa, quero citar só mais uma, que a cruz do Calvário conquistou para nós. Que somente a cruz, primeiro o céu, segundo o Espírito Santo de Deus. João 14, 26 diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo de Deus que o mundo não pode conhecer, mas que habita em mim e em você, é aquele que chora, aleluia, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E além de tudo, sabe o que Ele nos traz? Ele nos traz sabedoria e inteligência. Isaías capítulo 11 versículo 2 diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor de Deus. Que a sabedoria peça ao Espírito Santo, que a inteligência peça ao Espírito Santo. Ele é aquele que foi enviado, aleluia, quando Jesus ressuscitou, aleluia, e subiu aos céus. Ele veio e está conosco até a consumação do século. Esse Espírito, Ele nos guia a toda verdade. João 16, 13 diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda verdade. É por isso que crente, às vezes, eu não sei se acontece com vocês, mas quando a gente fala alguma coisa que está fora da verdade, na mesma hora o Espírito Santo de Deus incomoda a gente. Incomoda. E a gente se sente mal. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo dizendo: ei, essa não é a verdade que eu te conduzo. A verdade que eu te conduzo, ela tem a verdade verdadeira. Aleluia. O Espírito Santo, Ele nos mostra os mistérios de Deus. Romanos 11, 33 diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízes e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Aleluia. Só nós conseguimos entender. E o que, irmã? É crer naquilo que os nossos olhos não veem, mas ter a certeza, a convicção de que Ele está conosco, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, tendo a certeza que a trombeta vai tocar, e quando a trombeta tocar, nós ouviremos o nosso nome sendo entoados. Aleluia, oh glória. Essa é a promessa que a igreja, aleluia, está alicerçada. Que promessa é essa? Não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito: vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, eu voltarei. Aleluia, Ele vai voltar. Ele vai voltar. Qual é a promessa? A ordem que Ele nos deixou: sejam cheios do Espírito Santo.
E qual é a promessa? Se pedirdes alguma coisa em meu nome, se pedirdes alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. É por causa desse amor que nós estamos aqui hoje. E é nesse amor que nós estamos firmados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 diz assim: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, aleluia, os vivos seremos arrebatados. Cristo virá, irmãos. Para uns será um rápido, para outros será em revelação. Para uns será para a igreja, para outros Ele virá, irmão, como juiz, para julgar as nações. A cruz, ela representa a morte de Cristo, mas ela representa a nossa vida eterna. A cruz, ela representa a morte do mestre, a dor do mestre, mas ela representa também a nossa libertação. A cruz, ela representa a humilhação de Cristo, mas ela representa também a importância que cada um de nós aqui temos para Ele, porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Que o Senhor Jesus possa continuar te abençoando. Que o Senhor possa continuar derramando a graça dele sobre as nossas vidas. Aleluia. E brevemente nós iremos para a glória. Sabe por quê? Porque o propósito da vinda de Cristo qual é? É para a salvação dos santos. Hebreus 9 nos diz isso. Jesus glorificado na sua vida dos seus servos e também trazer à luz a todas as coisas ocultas das trevas. Então te anima, te alegra. Há um galardão que nos aguarda, há um Deus que nos ama, aleluia, aleluia. Que Deus em Cristo continue nos abençoando, em o nome de Jesus.